A Gabriela Alves é um doce, viu, gente? Atriz, filha da Tânia Alves, cantora. E ela esteve em Teresina para um momento super especial, que é atendimento direcionado para pessoas com foco em autoconhecimento, e também participou de um retiro no litoral do Piauí. Claro, a gente conversou com ela. A pauta a partir de agora é arte, arte como cura, e também vamos falar de autoconhecimento e espiritualidade com Gabriela Alves, viu, gente? Olha só, um anjo, viu? E eu falo isso já no contexto profissional dela como atriz, que começou no Sítio do Pica-Pau Amarelo, oficialmente na televisão, com pouco mais de 4 anos, fazendo o anjinho de asa quebrada. E hoje ela se transformou, de fato, em um anjo para ajudar as pessoas através da terapia holística. E isso inclui trabalhos também no Spa Maria Bonita, onde ela trabalha com pessoas, cuida de vidas e também reside lá. Olha só que bonito, né? Claro, eu vou falar também da mãe dela, que é Tânia Alves, sem dúvida, uma das inspirações artísticas e musicais da Gabriela, já que ela também canta. Mas hoje a gente começa falando de espiritualidade. Bem-vinda ao Piauí, mais uma vez, segunda, é isso? Obrigada, segunda vez aqui. Nossa, que povo caloroso, que povo gostoso, é muito bom vir aqui. Gabriela, e da arte para a arte da cura, como é que foi essa evolução? Então, eu desde muito cedo me interessei em assuntos voltados para a área do autoconhecimento, espiritualidade. Quando eu era bem nova, eu comecei a pensar em fazer psicologia. Inclusive foi muito engraçado, assim, porque... Contando aqui uma curiosidade, dos 15 aos 20 eu usei aparelho fixo. E na época, assim, não existia malhação, né? Então não existia, era uma coisa estranha, sabe, usar aparelho, assim. Então eu já tinha uma carreira, né? E aí, quando eu voltei a trabalhar, já com 20 anos, eu já era uma moça. E aí já era meu book debaixo do braço, não tinha minha avó me acompanhando, sabe? E aí foi um momento que eu comecei a questionar minha carreira, porque até então, pra mim, era brincar de boneca. Eu nasci praticamente no teatro, eu morei num camarim de teatro, né? Do teatro aplicado, que hoje em dia é o Bibi Ferreira, lá em São Paulo. Então, assim, pra mim era muito normal estar nesse ambiente. Mas aí, de repente, eu já era uma moça. E aí eu joguei pro universo, falei, meu Deus, se for meu caminho, me mostra, né? E aí eu fui ver curso de psicologia pra fazer, curso pré-vestibular, na verdade. E aí na mesma semana o Wolf Maia me convidou para fazer Mulheres de Areia, fazendo a Glorinha, Irmã do Tonho da Lua, minha primeira novela, né? E foi um presente, né? Foi maravilhoso, uma experiência muito linda. Mas assim, sempre a psicologia me interessou, esses assuntos. E aí eu comecei a perceber ao longo da minha carreira que o que eu mais amava mesmo na minha carreira não era fama, não era, né, sair na capa de revista, fazer novela. Era mergulhar nas personagens, era entender a psique dessas personagens, era ter a oportunidade de viver outras vidas, sabe, assim, de mergulhar em outros universos. Então eu sempre, paralelamente à minha carreira de atriz, eu estudava, né, assuntos voltados para a área do Você preenchia a sua alma, porque de fato a fama também tem um lado sombrio, vazio, não é verdade? Pois é, e esse lado é que me fez questionar novamente a minha carreira. Porque assim, como o que realmente pulsava no meu coração era essa possibilidade de mergulhar nessas personagens, então era muito mais algo filosófico mesmo, né? Enfim. São as inquietações, né? De fato você é uma artista, né? Sim. E aí, esse outro lado, né, da fama, né, da descartabilidade, né, das futilidades todas que envolvem, porque para mim é como se assim, esse meio fosse uma Matrix dentro da Matrix, né? E o ator, o artista, ele ganha dinheiro para vestir máscara. E o meu processo interno era me despir das máscaras, né? Era conhecer descobrir quem eu era de verdade, né? Então, ao longo dessas inquietações, eu comecei a questionar a minha arte. Então, eu fui e voltei. Eu nunca tive esse ideal, vou construir uma carreira, vou fazer a novela das 8, estrelar uma novela das 8. Nunca. Pelo contrário, assim, eu fazia um trabalho, aí eu precisava me retirar e ficar comigo mesma, e refletir quem eu sou de verdade. Porque também quando você faz sucesso... É muita exposição também, não é? É muita exposição e muita projeção sobre você. Então você já não é mais você, né? Você é você e 1 milhão de outros, né? Porque, enfim, a gente tem um alcance, ainda mais com novela, muito grande. Então, quando eu fiz, inclusive, Mulheres de Areia, que foi um boom, né? Foi uma das novelas de maior sucesso da Rede Globo,
Olha, eu vou te dizer que me assustava. Parava um ônibus. Mas você é sex symbol, já foi lançada assim, lindamente, né? Mas assim, aí que tá, só que eu era uma menina, eu tinha 20 anos de idade. E aí assim, parava um ônibus de cidadezinhas do interior que você nunca ouviu falar. De pessoas que ficavam ali 24 horas no ônibus, né, pra chegar na nave espacial Rede Globo, não existia Projac, então Rede Globo era ali no Jardim Botânico, pra ficar ali na porta pedindo autógrafo para as pessoas, pra quem quer que saísse dali. Então isso mexeu muito comigo, até porque eu sou muito idealista, eu fui criada pela minha avó, que era extremamente politizada, então eu cresci num ambiente muito politizado, então eu questionava muito, né, a nossa sociedade, os paradigmas sociais que a gente construiu dentro da nossa cultura. E aí eu me sentia de alguma forma corroborando com uma indústria, seria isso? Uma indústria de felicidade ou infelicidade? Porque imagina que essas pessoas às vezes preferem comprar uma televisão do que uma geladeira, sabe? E aí me fez refletir muito sobre a influência que eu estava tendo na vida dessas pessoas. O que eu estava de fato inspirando, né? Eu estava inspirando elas a crescerem por elas ou a projetarem dentro daquela tela os sonhos delas. Porque acaba sendo meio isso, né? Então o artista, também, né? Ele acaba realizando por essas pessoas aquilo que eles não têm acesso, aquilo que eles acham que não podem. É aí onde você questionava o seu papel como artista, Exatamente. Justamente por ser esse espelho de milhões, não é? Exatamente, é um espelho da vida. E aí eu acho que eu cheguei à conclusão, nossa, tô arrepiada. Eu acho É sinal que tá boa a entrevista, está bem profunda. Tá profundo o negócio. Mas aí eu cheguei à conclusão de que a arte ela é sagrada e de que no momento em que ela se torna um produto, ela se torna um mero meio de entretenimento. E arte e entretenimento não são a mesma coisa. Não são totalmente diferentes. Né? Né? A arte ela pode entreter, mas o entretenimento não é necessariamente uma arte. Para você entreter, você põe uma melancia na cabeça, todo mundo vai lá, aplaude, acha incrível, sai um monte de capa humor, de revista, né? entendeu? Gracinha e tal. Né? E aí, então me veio essa consciência que a arte ela é sagrada e que o artista ele é um missionário. Não significa que a gente seja melhor, mas significa que a gente tem uma responsabilidade social, justamente porque a gente inspira milhões de pessoas. Todo, né? Exatamente. Então, assim, qual é a mensagem que eu estou dando? E aí eu comecei a questionar isso, que mensagem eu estou dando e que mensagem eu quero dar. Aí eu decidi ir para Nova York, estudar cinema, falei, eu acho que eu vou contribuir mais, né, com as pessoas, escrevendo, né, minha forma de ver o mundo, enfim, tudo isso fez parte do meu processo, né, de crescimento, de autoconhecimento. Até que quando eu voltei a morar no spa, né, já tinha morado lá há um tempo. Já tinha especializado em higienismo nesse caso? Então, já? foi junto com Mulheres de Areia, olha a sincronicidade, porque assim, eu estava acima do meu peso, voltando assim um pouquinho, depois de Mulheres de Areia... Ou seja, você enfrentou esse problema também, não é? E disfunção alimentar, Sim. né? Depois de Mulheres de Areia, foi um boom tão grande que eu falei, preciso ficar comigo mesma. E aí eu recebi um convite, eu era dançarina de salão, e recebi um convite para ir para a Espanha dançando. E aí até o cara que me convidou, que era da época que eu dançava, falou assim, você não vai aceitar, né? Porque, imagina, tinha sido um sucesso a novela. Aí eu falei, me dá 24 horas. E em 24 horas eu decidi ir para a Espanha no anonimato. Tinha acabado de fazer um sucesso, fui no anonimato dançando e foi incrível, foi uma experiência muito enriquecedora. Mas eu compensei na comida, menina, porque você estava no inverno, na Galícia, aí o namorado não quis que eu fosse, enfim, milhões de coisas aconteceram, eu compensei na comida. E aí eu fiquei com uma distorção de imagem, eu fui fazer uma... Olha só como é que esse tá universo... Segredos revelados hoje. Não, e a gente acha que é fácil, né? Vida de artista, a gente só vê a gente sorrindo, né? Tipo capa de Facebook. Só vê o que já está decidido, né? Não sabe o que está por trás. Não sabe o que tem nos bastidores, né? E aí eu fui fazer lá uma cena numa novela e o diretor em alto e bom tom, pra todo mundo ouvir. Tá ficando gordinho, hein? No momento que ele falou isso, menino, parecia que ele tava falando pra mim, olha, tá perdendo o talento, porque... A forma, o tom que ele deu, era como se fosse ele deu uma importância tão grande à minha forma física que parecia que ele estava acabando com o meu talento, que o meu talento não significava nada. Eu comecei a criar a distorção de imagem. E aí eu entrei nesse processo de compulsão alimentar. E aí, enfim, depois quando chegou no clímax de tudo isso, eu estava com 8 quilos acima do meu peso, eu decidi ler o livro da minha mãe.
Minha mãe tinha lançado um livro, a gente já tinha um spa e o nome do livro era Emagreça Feliz. E sua mãe um exemplo de boa forma e saúde sempre, Ela né? sempre, né? É bom ter esses professores do lado, né? Esses mestres nessas horas da vida. Não, ela é muito comprometida com a saúde dela, assim, com a juventude. Ela é super jovem, né? Enfim, com a vitalidade dela. E aí eu tive coragem de ler. Eu já tinha alguns cuidados com a alimentação, mas eu acho que eu ainda não li o livro porque eu sabia que eu ia ter que me comprometer um pouquinho mais, né? E abrir mão de alguns pecados da gula. E aí quando eu li, o barato enfim, a linha que a gente adota no spa é o higienismo, né? E aí quando eu li esse livro baseado nos princípios higienistas, eu percebi que não falava só de alimentação. Falava do ser, né? Era uma filosofia de vida, porque o higienismo ele tem uma abordagem holística. Então ele não considera só a sua forma física, o corpo físico, né? Suas necessidades físicas, mas como você alimenta o seu coração, como você alimenta a sua mente, como você alimenta o seu espírito, porque a gente é um todo, né? E aí veio de encontro também já com esses interesses que eu tinha, né, voltados para a área do autoconhecimento. E aí me apaixonei, aí mergulhei de cabeça, emagreci 10 quilos. E aí foi muito engraçado, porque foi durante uma novela, Tropicaliente, e que eu era uma menina toda meio complexada, era apaixonada pelo Márcio Garcia, tinha uma relação difícil com a mãe, era toda... E o Márcio Garcia era o namorado da minha melhor amiga, então ela vivia cheia de conflitos. Que conflitos, E aí eu fiz esse processo de reeducação alimentar durante a novela. E aí durante a novela eu emagreci e ganhei um concurso de beleza durante a novela. Então a minha transformação pessoal acabou refletindo na própria personagem. Então a vida imitando a arte imitando a vida, foi bem isso. E hoje, como é que você define o seu momento, né? Você está sem gravar desde 2011 novelas, mas tem projetos de retomada, isso depende da sua escolha e do seu amadurecimento. Isso quer dizer, gente, que hoje ela faz o que toca o coração, sim, efetivamente, né? Sim. E afetivamente. Perfeito. Então, como eu falei, eu comecei a sentir que eu podia contribuir mais com as pessoas, compartilhando a minha forma de ver o mundo. Então, quando eu voltei a morar no spa, eu fui lá para dar um tempo para escrever, né? Para escrever meus projetos de dramaturgia e tudo. E aí a arte da cura me pegou de vez. E te absorveu, te abraçou inteira. Eu já tinha alguns cursos e aí eu comecei a facilitar, né, algumas dinâmicas. E aí fui me aprofundando cada vez mais nisto. Eu também trabalho com círculos de mulheres, né? Me veio um chamado muito forte. Eu comecei também a estudar sobre o sagrado feminino. E os feedbacks muito bacanas, então eu senti que realmente estava fazendo diferença na vida dessas pessoas. Isso foi realmente tomando, né, uma proporção muito grande na minha vida. E esta é a Pren Suryani, é isso? E aí eu ganhei um nome espiritual que... Desde quando? Como é que acontece a escolha de um nome como esse, por exemplo? Então, dizem que na verdade o nome espiritual é o nome da sua essência, né? O nome do seu espírito mesmo, né? Da energia que você traz para o mundo. Então, quando você recebe o nome espiritual, e aí cada linhagem trabalha de uma forma, né? Você pode pedir um nome, ou você ganha, o mestre simplesmente olha para você e dá um nome, enfim. Quando você ganha e assume esse nome, é uma forma de você fortalecer essa conexão com o seu verdadeiro ser, né? Porque a gente está aqui no mundo de máscaras, na verdade, né? E tentando se descobrir. Então, quando você ganha o nome espiritual, é como se fosse uma chave de volta para dentro, né? Então, você vai fortalecendo, ajudando a essa energia emergir. E aí, falando do meu momento pessoal, eu estou muito voltada, muito comprometida realmente com a área da cura, né? A gente vai, inclusive, fazer agora, né, um retiro super bacana. Olha que é uma ótimo, no litoral do Piauí, a convite da Denise Maranhão, que é achado, não é? Exatamente, minha irmãzinha querida, assim, psicóloga também, faz um trabalho muito bacana aqui em Teresina. E aí, mas, eu vou contar em primeira mão aqui. Opa, quero saber já, viu? Então, quando você perguntou, né, sobre projetos, assim, eu confesso que eu não me vejo simplesmente batendo cartão enquanto artista, né? Não é isso que eu quero realmente fazer coisas que eu acredito. São projetos que marcam sua vida e a das pessoas. É arte como transformação, é isso? Exatamente, né? Então, assim, eu tô aberta até a projetos que estejam alinhados, né, com esse chamado interno, mas eu me vejo fazendo também muito trabalho autoral e eu tô sentindo agora um chamado de
integrar a arte da cura com as artes cênicas. Ou seja, trazer toda essa bagagem, né, que eu adquiri como terapeuta holística para os palcos. Então eu escrevo também, inclusive vocês podem me acompanhar no Instagram, no Sagrado Feminino Una, ou no gabi.suriane, Suriane é com Y no meio e no final, onde eu escrevo já algumas coisas. Então eu senti que o que eu escrevo, que fala muito da minha jornada pessoal, dá voz a muita gente. Muitas pessoas me dão um feedback, nossa, você está dando voz ao que eu estava sentindo, puxa, você colocou em palavras, né? E aí eu percebi que a minha escrita, ela servia como uma medicina também para as pessoas. Então me veio esse chamado, essa vontade agora de levar isso para mais pessoas. Esse é o projeto da sua vida, então, agora, nesse momento? Gabriela, a gente agradece por esse bate-papo. Por sinal, eu queria ter uma compreensão maior do que é terapia holística. Pelo que eu percebo, é algo muito complexo que envolve muito, não é? Envolve autoconhecimento, espiritualidade. É uma visão mais integrada do ser, né? E quando você é um terapeuta holístico, geralmente você trabalha com essa visão integrada e você tem várias ferramentas, né? Então eu tenho uma linha xamânica, né? Já há um tempo... Então não é só físico, não é só espiritual, é tudo isso junto? Não, é uma abordagem holística, né? Holística vem da palavra holos, que significa todo, né? Então, é essa percepção de que somos um todo. Então, não adianta eu cuidar do dedinho do seu pé, entendeu? E não entender que esse dedo do pé, de repente, está doendo porque você teve... Não foi uma topada no pé, mas tá com uma dificuldade de caminhar na vida. Né? Então é uma abordagem metafísica também. É por isso que inclui vários elementos. Geralmente quem várias ferramentas. Trabalha com terapia holística faz yoga, meditação, no seu caso, higienismo. Então é uma série de coisas que transformam a alma, é isso? É como que eu posso ajudar o indivíduo a voltar para a sua integridade, né? A voltar para a sua unidade. Nesse retiro, por exemplo, vocês vão trabalhar o quê com as pessoas? A gente vai ter yoga. Eu vou dar aula de yoga, eu trabalho com Vinyasa Yoga. Você trabalha quanto tempo com yoga? Parece difícil aquelas posturas. Aquelas posturas. Na verdade, eu me formei em 2015 na Índia. Eu amo dar aula, não é... Você não falou isso da Índia, deve ter sido maravilhoso lá. Quanto tempo você ficou? Fiquei 3 meses, bem, foi muito tempo, assim, mas foi, gente, um divisor de águas, assim, a Índia é um portal. Eu tô com muita vontade de fazer essa viagem de novo, até possibilidades aí, quem sabe a gente depois divulga, né, de levar um grupo. Ainda, né, a gente está no momento 3 meses. De estudo, não, seria menos tempo. Né? Quer dizer, eu talvez fique até 3 meses, mas não sei ainda. Mas assim, porque a Índia, ela é sagrada mesmo. E eu fui para Rishikesh, que é um dos lugares mais sagrados da Índia. Então, assim, para você ter uma ideia, não entra nem álcool, nem carne vermelha lá. Então, as pessoas têm vários templos, vários mestres. Então, a cidade, ela pulsa espiritualidade. Então, é meio como se entrasse no mundo de Harry Potter. Sabe assim, porque as sincronicidades acontecem numa intensidade, sabe, os insights, parece que você está assim no mundo mágico mesmo, é muito louco assim. E aí, enfim, então eu trabalho com o Vinyasa Yoga, a gente vai ter lá no retiro, no Mahakaruna. A gente vai ter uma alimentação natural, super, né, sadia, gostosa, saborosa. Porque é importante também, até para a gente poder alcançar esses níveis mais, né, altos de consciência, expandidos de consciência, é importante que a sua alimentação também seja mais natural, né? Então a gente vai ter meditações ativas, dança xamânica, várias vivências de sensibilização e autoconhecimento, trilhas, conexão com a natureza, quem sabe no próximo fogueira, encontro. Enfim, bacana, hein? Vão ter várias práticas muito bacanas mesmo. A meditação, que é uma prática milenar, né, o que mais se consagra e de maior importância é a questão da nossa coluna, ela estar ereta. É importante a gente estar alinhada, né, mas de uma maneira confortável, porque assim como o yoga, né, é a não dor, né, então você tem que respeitar também o movimento do seu corpo. Não é obrigado você fazer aquela postura de lótus, né, mas é importante a sua coluna, ela estar ereta, de uma forma que tenha um cordão de prata, né, se alinhando, e você sentir esse conforto. E tem as posições das mãos, que de qualquer forma a gente vai deixar, a gente pode conectá-las, inclusive cada dedo, por exemplo, indicador, polegar,
elemento terra, elemento água, fogo. Então a gente pode fazer meditações com os elementos através dessas conexões. Não sabia. E também tem em Mindfulness, que é também a atenção plena, criatividade, né? Consciência. Então você vai trabalhando a atenção. Então você tem as meditações e também só as vibrações também. Tem muitas mudras que a gente pode estar realizando as meditações. Zen agora? Minuto Zen. Vamos lá? Então vamos lá. Conduza-nos. Vamos. Então, fechando os olhos um pouco, né? E aí eu convido você a fazer uma respiração profunda. Inspirando pela boca. Vai tentando se conectar com esse silêncio, com essa respiração. Vai tentando relaxar o corpo, os ombros, tirando as tensões. E aí você inspira e na expiração você tira essas tensões todas do seu corpo. Isso. E o que nos conecta com o nosso aqui e nosso agora é a nossa respiração. Ela nos traz para o aqui e para o agora, onde não existe nem o passado e nem o futuro. E se vier pensamentos, só observa, não se apega a nenhum deles, pois nesse momento não há nada a ser feito. Esse momento, ele é seu. Respira profundamente. Vai silenciando, se observando, alguma sensação do corpo. E aí eu te convido a gente fazer uma respiração de gratidão, onde a gente deixa esse ar entrar em forma de gratidão, onde a gente vai agradecer nesse momento por esse momento, vai agradecer a cada célula do nosso corpo, agradecer a cada partícula do nosso corpo, pois sem elas nada funcionaria. Agradecer aos nossos movimentos, aos nossos sentidos, ao ouvir, ao falar, ao sentir, ao andar, ao correr. Seja grato ao ver tudo que passa por você. Respira profundamente, deixando esse ar da gratidão entrar. E sente essa gratidão invadir todo o teu corpo, preenchendo cada célula do teu corpo. E nesse momento eu convido você a fazer uma respiração profunda e ainda de olhos fechados, você com suas mãos e tocando os seus pés, e vai agradecendo os seus pés, as suas pernas, vai agradecendo todos os lugares que eles andaram, dançaram, correram, vai subindo, vai pegando a barriga, agradecendo, pegando os braços, vai fazendo assim um abraço, se agradecendo, bem gostoso, gratidão, abrindo os olhos. Bom, né? Porque a gente tem que se agradecer, né, gente? Maravilhoso. Linda. Namastê.